O principal objetivo do DOM é você conseguir acessar os elementos da tua página e modificá-los a seu bem entender, tá? É através do DOM que a gente consegue ter o dinamismo das páginas web. Se não fosse o DOM, a gente não conseguiria modificar os elementos ali de maneira interativa. Então, a gente não teria páginas web interativas, tá? A gente teria necessidade de ter código JavaScript ali, porque o JavaScript não teria o que manipular. Então, o DOM, ele traz todo esse benefício para a gente. Eu quero até mostrar um exemplo aqui para ficar claro. Como que a gente vai... Vamos pegar um exemplo aqui desse título. Imagina que eu quero mudar esse título aqui da minha página. Fala, poxa, então eu posso mudar esse título aqui usando esse document, já que ele é uma representação em forma de árvore de toda a minha estrutura HTML. Tá? Então, se a gente for tentar fazer um inspect aqui desse elemento, a gente vê que ele é do tipo head 1, tá? Ele é um H1, e ele está dentro de uma div chamada wiki-document-head. Só que eu acho que eu posso usar um seletor um pouquinho mais interessante, que é esse seletor contributors avatar. Então a gente pode ver aqui que o H1 ele é irmão desse contributors avatar aqui, ó, dessa div. Então, vamos brincar aqui vou pegar um document, fazer um query selector. Já tenho um teste que eu fiz aqui, que é o ponto contributor avatars. Tá. Esse cara aqui, então, ele vai retornar aquela div inteira do contributor avatar. Mas eu não quero essa div aqui. Na realidade, eu quero o irmão dela, o próximo sibling, que é o H1. Beleza, então vou pegar aqui o próximo H1, irmão dela. Beleza. Tá vendo aqui? Peguei o H1, ó. Tá escrito node, aí tem o ponto node e tem o type. Ele tem alguns elementos HTML customizados aqui, que ele chama de HBR, que deve ser da própria... Acredito que seja a própria MDN isso aqui, que ele formata isso de uma maneira diferente, tá? Mas a gente precisa se preocupar muito com isso. Aqui eu tenho a liberdade de mudar o HTML dele. Aqui eu coloquei um strong, mas eu posso colocar um size aqui, por exemplo. Aí, ó, depende de como você colocou no seu CSS, mas o comportamento padrão dos browsers é colocar isso aqui em formato itálico, tá? Vou colocar em RC. Tá? Você pode ver que toda alteração que eu faço direto no meu document, ele reflete na página. Por isso que a gente consegue fazer as nossas páginas web ficarem dinâmicas, tá? Através da manipulação dos elementos dela via objeto document. Então, se a gente colocar document ponto, algum método de manipulação, nesse caso eu usei o query selector, a gente consegue obter os elementos da página que a gente quer manipular. E uma vez que a gente obtém esses elementos, a gente manipula eles. Sei lá, aqui eu estou modificando o HTML, mas eu poderia modificar a formatação deles no CSS, eu podia modificar criando filhos dentro desses elementos, enfim. Tá? Toda manipulação ela tem início usando esse document.querySelector ou document.getElementById, que são esses métodos aqui, os principais métodos de manipulação. Então, em JavaScript, a gente manipula o DOM através do objeto document, que a gente já falou. E esses daqui, eles foram abordados em hangouts anteriores, tá? Por isso que eu já comecei usando eles aqui no console. Mas, basicamente, fazendo uma revisão, né? A gente tem o getElementById. O getElementById, ele vai tentar pegar pelo identificador único do elemento na página. Então, se eu for mostrar para vocês aqui. Essa página HTML que a gente está vendo, aqui que a gente está lendo agora no JSBean, essa daqui, tá? Essa estrutura HTML dela. Então, aqui para baixo, ó, eu tenho alguns elementos que eu consigo acessar por ID direto, ó, tá vendo? Então, se eu fizer um getElementById div exemplo, ele vai me retornar toda essa div aqui. Aí, se eu fizer um getElementById segundo parágrafo, ele vai me retornar esse elemento inteiro aqui.
usando os métodos de manipulação. O get element by tag elements, é importante esse S aqui, que ele retorna um node list, uma lista de nós. O get elements by tag name, ele retorna todos os elementos baseados no nome de uma tag que você especificar. Então, se eu especificar div, ele vai me retornar todas as divs. Então, vamos parar de só ficar falando e vamos brincar aqui um pouco, né? Fica mais claro, né? Mostrando assim. Porque Então, só falando fica meio difícil às vezes. Então ele cuspiu um output aqui até meio difícil de ler, né? Então, vamos pegar um get elements by tag name.length, pra gente ter ideia. Não sei se dá para ver aí. 17. Deu 17 aqui. 17 elementos. Então são 17 parágrafos que a gente, do tipo P, que a gente tem na nossa página. Tá? Tranquilo. Agora, se a gente for usar o get element by ID, por exemplo, eu quero retornar aquele segundo parágrafo lá que eu estava falando, a gente pode usar aquela função lá, que é document.get element by ID. Beleza, esse elemento aqui, vou tentar pegar o inner HTML dele. Então, beleza, segundo parágrafo. O conteúdo dele está batendo certinho aqui com o elemento que a gente selecionou. Então, get element by ID seleciona por identificador, que em teoria ele tem que ser único na página, tá? Esse ID. Dá para usar outros métodos de manipulação também, como o query selector que eu estava mostrando nesse exemplo aqui da página do node type aqui. Vamos usar ele aqui. Document. Limpar aqui, deixar na parte de cima. Query selector. Vamos pegar os forms, então. Query selector form.inner inner text. Então, ele vai pegar toda a representação em texto. Se a gente pegar o inner HTML, toda a representação em HTML. Do único formulário que a gente tem na página, que é esse formulário aqui. Ó. Tá. Qual que é a diferença do Query Selector e do Query Selector All, né, que eu acabei colocando aqui? Bem, o Query Selector, ele vai te retornar o primeiro elemento. Então, ele é útil para você usar quando tiver um elemento só. Então, se você tiver um elemento só, o primeiro elemento vai ser o único elemento que existe, então você consegue manipular ele diretamente. Mas se fosse usar isso aqui para um parágrafo, por exemplo, já não é recomendado. Se você não quiser o primeiro parágrafo, se quiser iterar por todos os parágrafos, aí você tem que usar um query selector all. Aí você não consegue usar o inner. Você até consegue usar o inner HTML aqui, mas o interessante é que você faça um for each e manipule elemento a elemento, imprimindo o resultado de cada um. Tá? Se a gente for fazer aqui um for each, acho que ele já aceita. Console.log. É só você não se perder nas teclas. For each. A gente vai iterar por todos os elementos. A cada elemento P que eu tiver, para imprimir o inner HTML. Então ele iterou por todos os parágrafos que eu tenho aqui na minha página, através do query selector all, e para cada elemento eu pedi para ele imprimir o conteúdo HTML dele. Então ele imprimiu lá o primeiro parágrafo que ele achou, que é esse parágrafo aqui, ó, explicando sobre o modelo de objeto do documento. Então esse aqui foi o primeiro elemento. Esse aqui foi o segundo elemento. Esse aqui foi o terceiro elemento. Então ele navegou por todos e imprimiu o resultado de cada um. Legal, hein? Show de bola. Query selector all. Legal. Bom para descobrir coisas na página também, né? Dá para invadir, né? Sim. Fazer invasões, textos escondidos, você consegue ler por aí. A gente fazia muita brincadeira com isso daqui, cara. É que sim, tem algumas extensões que você consegue colocar, por exemplo, o CDNJS, acho que é CJS, que você consegue ter um elemento, ter scripts customizados
em algumas páginas. Então, por exemplo, clicaria nele aqui e falaria que toda vez que eu acessasse o jsbin.com, ele injetava um JavaScript que mudasse o título da página, por exemplo. Então a gente usava isso aqui para ficar manipulando, colocando uns textos engraçados lá para zoar a galera. Cara, Só brincar, só na cadeira brincadeira. típica, né? Desenvolvedor. Beleza. Beleza, então isso aqui a gente usou esses 4 elementos aqui: get element by ID, get element by tag name, query selector e query selector all. Eu deixei alguns códigos aqui também preparados para a gente fazer a revisão disso que a gente está comentando. Então, deixa eu limpar o conteúdo aqui. Então, esse aqui é aquele primeiro exemplo que eu estava mostrando, né? Selecionando todos os parágrafos da página via document. Então, a gente pegou o document.getElementsByTagName, pegou os parágrafos, e aqui eu estou acessando o 4º parágrafo, tá? Lembrando que o índice começa em 0, então 0, 1, 2, 3, e esse é o cara aqui é o 4º elemento. E eu estou imprimindo o conteúdo dele, tá? O conteúdo dele aqui em HTML. Let's run this. Eu preciso salvar isso aqui primeiro. Beleza. Ele retornou aqui o 4º parágrafo que ele achou. Então, se a gente for aqui confrontar com o nosso HTML, a gente vai ver que esse aqui vai ser o primeiro parágrafo, esse aqui vai ser o segundo parágrafo, esse vai ser o terceiro parágrafo e esse vai ser o 4º parágrafo, logo o índice 3. Essencialmente, o DOM conecta páginas web, blá blá blá. Tá? Então, maravilha. Ele achou o terceiro parágrafo. Ele voltou como HTML, né? Mas tem como texto também, né? Tem como texto, boa. Se eu for colocar como texto, vocês vão ver que vão sumir esses elementos aqui, when, porque na realidade eles são apenas tags de estrutura, tá? Ou tags de estrutura, eu ia falar formatação, mas isso aqui é para HTML antigo, né? Então, se a gente usar aqui inner text, você vai ver o texto que efetivamente vai ser escrito na página. Salvar e rodar. Aí ficou mais limpo. Mais limpo, exatamente. É bom quando você quer ver, por exemplo, você pega uma OL, aí você vai... Putz, é interessante você ver a estrutura mesmo dos elementos que estão dentro dela, né? Só o texto fica, às vezes, como é complicado de entender. Depende da situação. Depende da situação, exatamente. O segundo exemplo que eu deixei aqui são os parágrafos dentro de uma div exemplo. Tá? Por enquanto, o que a gente estava fazendo? A gente estava acessando tudo através de document.getElement, retornava o elemento, e aí a gente pegava o conteúdo dele, tá? Como estava aqui. Só que acontece que você quer pegar apenas os elementos que têm um pai específico. Então, vamos voltar aqui para o nosso HTML e ver o que a gente vai querer fazer. Aqui embaixo, eu tenho uma div que eu chamei de div exemplo. Dentro dessa div, ela tem os caras que eu quero manipular dentro da minha página. Então, por exemplo, se eu falar o parágrafo, eu quero o parágrafo da minha div exemplo. Eu não quero o parágrafo do irmão dela aqui, ó, desse observação, blá, blá, blá. Eu quero apenas os parágrafos que estão dentro da div exemplo. Como que eu faço isso? Além de você usar o getElementById no documento, você também consegue usar ele dentro de outro elemento HTML. Então, vamos passo a passo. O primeiro passo aqui foi eu pegar minha div exemplo. Então, eu peguei document.getElementById div exemplo. Esse cara me retornou tudo isso. Beleza, já restringi minha pesquisa. Agora, dentro da minha div exemplo, eu quero pegar todos os elementos que tem a tag P. Repare que agora, como eu estou no div exemplo, não estou mais dentro de document, eu restringi a minha pesquisa apenas a isso aqui, a todo o conteúdo interno de div exemplo. Então, aqui dentro, ele vai me retornar os parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e esse último aqui, o último parágrafo. São os 4 parágrafos que ele tem dentro da div exemplo. Aí, dentro desses parágrafos da div exemplo, eu especificamente quis optar por pegar o segundo parágrafo, que ele tem um índice 1. Então, o segundo parágrafo aqui, peguei ele, agora eu estou colocando o inner HTML, ou seja, eu quero a representação interna
em HTML do segundo parágrafo, que é esse cara aqui. Beleza? Aí eu simplesmente imprimi o conteúdo na tela. Então, passo a passo aí o que o nosso código está fazendo. Então, vamos voltar agora para o nosso console para a gente poder rodar esse cara aqui. Pode ver que aqui está o segundo parágrafo. Tá? Ele pegou realmente o conteúdo do segundo parágrafo que eu tenho aqui. Ah, se eu tivesse deixado esse segundo parágrafo aqui, esse parágrafo negrito. Você já vai pegar isso direto ou se eu vou recarregar a página? Antes ele pensa esse frescura. Beleza. Então eu atualizei aqui. Assim que ele rodou esse JavaScript de novo, ele já identificou que eu tenho um elemento strong dentro do meu parágrafo. Porque eu estou pegando inner HTML. Aí se eu pegasse inner text, que o Michel tinha citado, a informação aqui vai sumir. Aí fica de boa. Tranquilo. Na verdade, está andando na árvore aí, né? Está correndo na árvore do Dom. Exato. Seria uma analogia aí para quem conhece banco de dados, seria que nem se fosse select from, né? Tag name, where, né? Seria Sim. tipo isso. Sim. Você está pegando, que nem você falou, você está pegando essa árvore aqui, ó, e você está navegando por ela. Que nem aquele exemplo lá, eu poderia estar dentro de Bari, por exemplo, e falar, acho que Bari vai ser um exemplo ruim, né? Mas, sei lá, eu estou dentro da tag P e dentro da tag P eu quero só os elementos A dentro dela. Tá? Então, eu faria um document.get element by tag name P, eu pegaria só esse elemento, que ele é o único P da página, e dentro desse cara aqui eu falar, eu quero só os As que estão dentro dele. Então, eu pegaria do resultado da resposta desse get elements by tag name P, eu tentaria acessar o get element by tag name A. Isso. Então, eu estou acessando de maneira hierárquica aqui, né? Eu estou pegando esse primeiro objeto e dentro dele eu estou tentando acessar os elementos filhos. Isso aí. Correndo na árvore. Correndo na árvore. Também. Fiz até aqui um trechinho, live code, 2 formas de obter o último parágrafo de div exemplo. Então a gente pode pegar o último parágrafo de div exemplo fazendo da seguinte forma, então. Acho que vou fazer não reutilizando o código. A gente vai passo a passo. Primeira etapa é pegar a div exemplo. E agora eu preciso acessar todos os parágrafos que eu tenho nela. Então eu vou acessar via get element. Não, vou variar um pouco. Vou usar query selector. Query selector all. P. Aí dentro desse query selector all P, eu quero pegar o elemento de índice 3, que vai ser o quarto e último parágrafo. Beleza? Beleza. Tem alguma função que já pega o último direto ou não? Tem. A gente vai falar dela mais pra frente. Beleza. Já saca, já existe, né? Para pegar o primeiro e pegar o último filho também. Aí a gente vai fazer um console.logd.innerText. It works, or it didn't work. Então vamos ver o que esse cara retornou. Get element by tag name. Aquele famoso problema do clean. Eu vou falar desse clean mais para frente. Mas eu acho que vou ter que limpar a árvore aqui antes. Eu não queria ter que fazer isso agora. Ele é um elemento de índices. Muito bem. Deixa eu ver se faz sentido aqui. Tem elemento 1, elemento 2, elemento 3. Bem, na teoria ele é para ser o elemento de índice 3, mas provavelmente vai ser um elemento de outro índice. Ele é o índice 4. Aí vocês vão falar, puxa, mas não faz o menor sentido isso. Vou falar, realmente não faz o menor sentido ele ser o quinto elemento, porque o próximo tópico aqui, vocês até viram aqui o problema que a gente teve, é que quando o browser ele faz a criação dessa árvore, ele leva em consideração indentação de código e tudo mais. Por isso ele pode gerar uns elementos meio fantasma na árvore, tipo uns elementos só com espaço em branco, que nem a gente viu aqui que era o terceiro elemento.
A gente viu que o quarto elemento da página, melhor dizendo, né, de índice 3, do tipo P, ele está vazio. E só o quarto, ele está com o valor último parágrafo. Tá? Então vamos explicar por que isso aconteceu. É um bom gancho para entrar no próximo capítulo aqui.